Fala galera, tô aqui para apresentar para vocês a Tudo em Neon, que é um estúdio especialista em reproduzir logotipos, frases, desenhos e tudo que você imaginar em neon. Eles entregam com agilidade e eficiência que você precisa para decorar e iluminar todos os espaços que você desejar. É só ver aí no estúdio do Planetinha como ficou bonito o nosso logo estampado aí entre eu e o Humberto. Vai lá no Instagram deles, Tudo em Neon, para conferir que você vai pirar. Olá, garotada que veio da Lavandinha, tomou um susto. O pessoal da Hotmart veio do YouTube aí, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade a esse programa maravilhoso. Hoje especial eleições aqui de 2022. E também para sempre lembrando aí, vocês que já estão na comunidade, vocês têm desconto no curso da Vandinha, tá bom? Então procure saber, né, Juliano, como aquela pessoa faz para conseguir o desconto dela, já que ela tá aqui na Hotmart? Ela pode ir no Grupo Sobrenatural, tem uma postagem com a foto do curso e tá escrito a palavra do cupom, né? O código do cupom para ganhar o desconto. Aí a pessoa vai fazer a compra, ela tem que colocar esse código no cupom de desconto. É isso, você ganha lá quase 20% de desconto, aí um desconto maravilhoso para você que já é aqui da comunidade Hotmart Sparkle. Tudo bem, Wanda Lopes? Tudo ótimo, e Quanto vocês? tempo que eu não te via, hein? Quanto tempo, né, a gente não se vê? Pois é, vamos lá, agora a gente vai falar de eleições 2022, fazer umas análises aí de candidatos, saber quem você vai votar, né? Porque é isso que a gente quer saber, porque uma pessoa que tem o poder de ler as pessoas e ver quem vai te roubar ou não, é um bom poder para se ter na hora de votar, né? Não? Não. Tá bom. Porque a gente não se envolve com o emocional. É, né? É meio difícil. Inclusive, Juliana, aproveita e pega uma foto do Congresso Nacional, que eu quero que a Vandinha olhe. Assombrado. Fala, quem é que sobra daí, Vandinha? Não precisa dar nomes, mas assim, sobra alguém? Tem alguém bom ali ou a energia toda é ruim no lugar, viu? Porque não precisa ser agora, não. Depois ela você lá procura. Eu acho que não tem nenhum obsessor, porque as pessoas são tão filha da puta lá que é capaz de roubarem o obsessor. Aonde vocês estão falando? Foi lá Planalto. Ah, é. Lugar pesado, né? Acho que eles são os próprios, né? Reencarnados, né? Exato. Verdade. Vamos fazer o seguinte, Juliana. Você vai sorteando as pessoas, né? Uhum. As pessoas já estão na expectativa, tá? Os tambores estão tocando. Rufando. Exatamente. E nós vamos começar com ele, Daniel. Com ele mesmo. O homem. A lenda. A lenda. O mito. Ele. Não, o mito é outro. O coronel. Coroné? Coronel, ele de uma família muito poderosa no Ceará, não é? Sei. Ele que Debate com comediante. debate com o comediante, ele que tem uma papada muito bacana também. Olha Eu ele. gosto da papada dele. Ele tá melhor nessa foto aí, elogiei a papada, mas não tá protuberante nessa foto. Tá bom. Ele era, teoricamente, a terceira via, né, Vandinha? Mas aí tinha uma história que ele ia se unir com o Lula também, mas eles não se dão bem. Acho que ele nunca quis, né? Mas Essa pode ser. palavra, não iria, não. Aqui traz muitas opiniões próprias, tem uma visão muito grande da vida, aonde não entraria, no PT não, né? No lado de Lula não. E também não traz as vitórias também muito grande para ele em relação às eleições. Aqui traz assim, ó, os projetos de vida e a sabedoria ela é muito grande, aonde traz um padrão de vida aguçado e uma mente muito bem aberta a grandes e novos projetos. Na verdade, ele seria um bom candidato mesmo, porque em termos mental, ele traz a inteligência, mas ele traz um raciocínio, uma visão muito grande de tudo que busca, de tudo que quer. Então, para a política, né, para engrenar nesses caminhos novos, daria uma ótima pessoa, porque ele tem uma visão muito gostosa. E o medo dele também é que, na verdade, ao caminhar, ele tem certeza que ele não vai poder visualizar a própria vida sozinho. Então, isso traz um certo receio para a vida dele. Então, ao mesmo tempo que ele quer transmutar todo esse caminho, ele também tem muito medo do que o espera. Então, isso faz com que não seja um vencedor e que acabe ficando em cima de um grande muro. Podia ser ministro, né? Tem a capacidade. Uma inteligência muito grande. Ele já foi ministro, né? Sim, exato. É que eu digo assim, ele não tem força para ganhar, faz tempo que ele tá tentando.
Mas o Lula também, né? Quando ganhou, já fazia algumas eleições que ele tentava, né? Pode ser. Pode ser que eu não consigo ver. Ele até tá tentando ultimamente dar uma humanizada, né? Porque ele é uma máquina, né? E não é um humano. E agora ele, inclusive, contratou o marqueteiro do Lula, né? Que fez o Lula ser o que foi. E agora ele tá indo revelando um lado espiritual dele que ninguém conhecia. Eu, inclusive, achava que ele era ateu. É Não. real, Vandinha? Não, ateu não. Porque aqui traz uma sensibilidade de alma muito grande. Então, por mais que ele não frequentasse nenhuma religião, ele em si nunca foi um ateu. Porque traz a sensibilidade, a doação, amor ao próximo. Uma pessoa muito caridosa, muito gentil com ele mesmo. E não vejo ateu em nenhum momento, porque ele tem muito atos e atitudes de caridoso, de pessoas que seguem a religião própria, né? Então não é nenhum ateu, não. Pensa muito no outro, se preocupa muito com o outro. Então nunca foi um ateu. Porém, bem no mundo dele, sem muita mistura, de poucas palavras. Esse homem, assim, o que dá pra ver? Um obstáculo muito grande para ele alcançar, para ele querer chegar onde ele quer chegar, mas ao mesmo tempo, com uma ferramenta muito grande. Ele possui muito conhecimento, mas é como se o que eu vejo na minha evidência é como se esse conhecimento não conseguisse vazar, dar um crescimento. Então é uma pena, porque pessoas de menos conhecimento acabam tendo uma visão, uma sorte maior do que ele, e ele, com toda uma ferramenta, acaba não conseguindo vender tanto produto para frente. Cativar o pessoal, Sim, né? Mas ele não tem a teoria, ele tem uma prática muito grande dentro dele, muito forte. E se ele tivesse, assim, a sorte dessa cativa, né? Ele seria, assim, um lindo presidente. Pois é. Mas falta esse requinte. E aí eu vejo o espírito preso. Então, por mais que ele queira, como se ele tivesse acorrentado o tempo inteiro. Mas seria um padrão maravilhoso. Então você vai votar nele? Não sei. Quase, hein? Quase te peguei na curva, Wanda Lopes. Com certeza ele é melhor do que os outros dois. Isso sim. eu não tenho dúvida, Eu não. preferiria. Se seria bom, eu não sei. Agora, se seria melhor que os outros. Mas é com uma certeza. mudança, né? Pelo menos. Que é importante mudar. Não que a gente esteja fazendo campanha aqui também. Não, viu? não. Que acho também bem chinfrinha a milhares campanha de pessoas dele. da Hotmart. Não, mas, Daniel, eu sou influenciador. Sim. Eu sou que nem o Carlinhos Maia. Talvez acabou de mudar um voto agora. Eu viro voto. Virando votos. Não que eu queira também, porque eu, enfim. Então vamos. Mas ele ainda tá na disputa. Ele, né, quase certeza que ele vai concorrer. Porque ele vai concorrer. Tem duas pessoas que vão concorrer que eu tenho certeza. Ele e o Emael. E sim. Que inclusive é o próximo analisado. E o Emael aqui. tá crescendo, hein? Emael. Ele que é um democrata cristão, né? Sabe essa música? Não. Ei, Emael, um democrata cristão. O cara, ele renova o marketing dele a cada 35 Com a mesma anos. música. Olha ele aí. Não, e ele fala como se ele tivesse. Só pergunta, mas Emael, você acha que você vai ganhar? Ele fala, não, estamos rumo à vitória. Ele fala com convicção. Eu não boto fé também. Que Mas ele não ganha, não. Ele ganha Não, dinheiro. ele não né? ganha, ele não tem a menor possibilidade. Não, isso aí até eu sabia. Não ganha. Não ganha. E ele é picareta ou não? Ele é uma pessoa que Vandinha, luta eu vi que pelos... você viu. Ele é uma pessoa que luta pelos objetivos da vida. Com picaretagens. É isso que você tá me dizendo. A Vandinha é muito boa, que agora eu tô pegando os cacuetes dela. Ele é picareta ou não? Ele é um cara... Esse aqui, ó, já passou todas as trambicagens que esse picareta fez. Ele é uma raposa. Isso. Ele é uma raposa. Uma velha raposa. Sim, uma velha raposa. Boa. Ele é democrata? Um pouco. Na verdade, é uma mistura de tudo um pouco, porque ele dança conforme a música. Político. Então, ele tem várias técnicas dentro dele, uma sabedoria muito grande, uma agilidade, uma lábia muito, muito alinhada, né? Então, ali dentro daquele perfil dele, tudo que você tirar, ele é um bom entendedor para todas as áreas. É a verdadeira raposa mesmo. Porque a raposa, ela tá em todo sentido, concorda com todo mundo, tá para todo mundo. Ele é a raposa mesmo. Então ele dança conforme a música em todas as sintonias. Cristão de verdade? Por incrível que pareça, sim. Porque aqui traz as rebeldias da terra. Tem esse lado malandro, mas tem um lado muito positivo também nele. Então, o lado de ser o cristão, de confiar, de ter uma bondade de alma, isso é fato. Ele carrega uma espiritualidade muito boa. É que ele também tem a vaidade e o ego. Mas se ele tirasse um pouco a vaidade e o ego, ele ia ser um grande profeta mesmo. Porque ele traz uma espiritualidade também muito forte. Inclusive, o ano que vem,
né, 2023, ele vai ser muito testado, porque entra o lado da espiritualidade e o lado físico. Seria o ideal ele não misturar a energia espiritual dele com o físico o ano que vem. E o ano que vem traz ele sendo muito usado em relação a essas duas energias. Porque nos dois mundos, ele se adapta muito bem. Tanto na voltagem da espiritualidade, como um grande profeta, porque ele carrega realmente essa fé e essa força espiritual. Como um profeta, ele carrega as verdades, que ele tem o dom da palavra. E no lado terra, ele traz a lábia, a ganância, o desejo de ganhar e a inteligência. Então, no fundo, ele é bom nos dois mundos. Porém, o mundo físico, ele tem que tomar muito cuidado, que pode levar ele para fracassos e perdas. Deus me livre e guarde se tornar um grande estelionatário. Porque a ganância dele, essa força toda que ele vibra no lado da espiritualidade, caída para o mundo terra, faz ele desviar completamente a virtude da alma e se tornar uma pessoa bem pesada no mundo físico, a ponto de não medir esforços para subir na cabeça de ninguém. Por quê? Ele carrega essa força espiritual muito grande e ela é real. Ela, trabalhada de uma forma oposta, vai levar ele para caminhos totalmente sombrios. Na verdade, vai levar ele a utilizar o negativo dele. Todos nós temos. Então, ir para o lado físico, com todo respeito, eu não apoiaria. Porque ele ia, assim, totalmente defasar o que é real que ele também tem, que é essa força espiritual. Ele tem um dom de palavra muito forte. Não mexeria, não misturaria, se fosse eu. Ficaria na religião, somente na religião. Não cairia pro mundo da política. E aí, quando ele fala que vai ganhar mesmo, ele acredita? Ou Aqui é o dom da palavra, a força de determinar, porque ele é muito otimista. Em tudo, desde criança. Desde criança ele é muito otimista. Então, eu vou ganhar, eu vou fazer. Tudo dele é muito com otimismo. Isso desde criança, desde sempre. Já é da natureza dele mesmo. Aí você vê que só otimismo não adianta nada, né? É otimismo. Eu fico triste com essas histórias, sabe? Porque quando a Vandinha analisa aqui determinado personagem, e às vezes, por exemplo, é o Emael, e o Emael, ele realmente acredita que ele vai ganhar a eleição, eu fico triste porque é uma trajetória de derrota, mediocridade. Não, eu vou falar, com o termo aqui, relacionado ao médio e não ao fracasso. Sim, porque ele é um homem de sucesso, sim, porém ele não vai ser o presidente, que talvez seja a vontade dele que é maior. Porque só tem um presidente. Não dá pra ter o Emael, ele concorreu... Ele foi eleito 2 vezes, o Emael. A deputado federal em 1986 e 1990. Já com a musiquinha. Com a musiquinha que aqui inclusive diz: embalado no jingle. 70 mil votos e na eleição seguinte 30 e pouco. Então, a partir de 90 ele se candidata sempre. Então, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018. Perdendo todas as vezes. Todas. Mas eu fico impressionado como ele não desiste nunca, né? Bom, vamos pro pai do Daniel. Paps. Pai do Daniel que... desistiram ele da campanha. Não foi ele que desistiu, mas desistiram ele. Olha ele aí, com o cabelinho do jeito que eu gosto. Com a bandeira do Estado de São Paulo. Porque ele não é do partido, ele é do Estado de São Paulo. Ele é do Brasil. Ele é do Brasil. Agora não vai ser, né? Acho que não. Mas no fundo essa desistência também, ele como ser humano, uma pessoa comum, ele traz um cansaço e um desgaste muito grande. Então, por mais que tenha, né, tido esse afastamento todo, no fundo também é uma coisa que ele também gostaria. Ele está vivendo uma fase muito do eu, uma fase de viver para si próprio, cuidar mais do próprio caminho. Então, lógico, se tivesse uma bancada de ganhos, né, se fosse para entrar, né, nessa corrente aí, para lutar novamente pela política, ele entraria. Ele estava muito a Deus dará. Mas no fundo mesmo, tudo que ocorreu e que muita gente acha que foi de uma forma errada, para ele foi um acalento muito grande. Onde essa alma também tem vários outros projetos, vários outros caminhos, não vai parar por aqui, porque independente de uma coisa, ele tem várias outras ideias e todas elas muito positivas, e que independente de uma eleição ou não, a vida para este filho continua, dando e trazendo a ele vários requintes de prosperidade, pois é uma alma criativa e sábia que sempre vem tendo projetos o tempo inteiro. E um dos projetos, que seria o segundo plano, se não fosse atuar, ele já está com a segunda carta na manga, aonde ele pretende exercer, e com todo respeito, é algo que ele está se realizando até mais do que como se fosse a candidatura novamente. Porque é um padrão mais sossegado, onde ele vai poder fazer o que ama e se dedicar um pouco mais. Ele acaba não fugindo da carreira pública, porém partindo para uma banda
que ele vai se sentir mais feliz, que ele vai ter mais felicidade, que ele vai poder impor mais. E na próxima que tiver, ele entra novamente bem banhado com esse fortalecimento que ele vai acabar tendo agora. Então, essa estratégia agora de não entrar e acabar fazendo uma outra coisa paralela, isso vai acabar o fortalecendo para outra briga futura de eleição, aí é onde ele ganha novamente. Porém, num tapa só. Então, nesse intervalo de descanso, para ele vai ser uma reciclagem muito valiosa. Muito boa. Ele ficou. Vai ficar candidato para governador de novo? Como é que fica a situação? Cara, ele não falou nada, né? Teoricamente. Lá em casa, no jantar, não. Nunca me falou. Mas assim, eu acho mesmo que ele... Essa nova banda que a Vandinha falou, ela falou vida pública, mas eu acho que tem um intervalo aí dele voltar pro Aprendiz. O Aprendiz temporada 7. Eu ia falar isso também. O programa de TV que ele fazia na Record chamava O Aprendiz. Porque aqui atrás ele volta a fazer algo muito gostoso, coisa que é prazerosa, e que para ele tá com acalento, com alívio muito grande. E tudo isso dando fortalecimento para um futuro. Não é suruba, não. Não. Ele é bom de suruba. Cara da Vandinha. Vandinha, põe o vídeo da suruba aí, ô. Vamos Juliano. analisar as moças. Sério? Não, tô brincando. Ah. Esse eu não preciso de você pra saber. Vamos. Né, Daniel? Você sabe melhor que eu. Você sabe esse vídeo dele? Eu sei pra caramba. Você sabe Eu? esse vídeo dele aí, se era ele mesmo? Não, a gente não vai mostrar o vídeo. A gente não vai mostrar. Só queria saber a opinião da Vandinha. Você sabe ou não? Você não quer Isso aí falar, é né? fake, era ele, aquele pau murcho. Eu Isso conheço aí é meu coisa pai. do gabinete do ódio. Conheço o Paps. Isso aí, ó. Lazer, hora de lazer, né? Tava passeando. Deixa eu. Juliano, o Não. nome dele. Deixa eu perguntar uma coisa. Não, isso. Vamos pra Simone Tebet. Simone Tebet. Grande política. Que Era assumiu o lugar novidade. dele, né? Mais ou menos, né? Meio que né? Meio bagunçado isso aí. Eu vou até perguntar depois. Pode ir, Juliano. Assim que você parar de comer esse croissant de chocolate aí, querido. Aí. Olha ela aí. Hein? Tem carisma. Tem carisma. Sabe pegar o microfone ali, ó. Qual o nome? Precisava cuidar da pele aqui, ó. O nome dela, Simone Tebet. Que traz uma mulher que sofreu muito, muito. E todo esse sofrimento da vida dela, ela veio herdando a riqueza da sabedoria e de uma evolução de alma muito grande. Aonde traz uma sabedoria muito grande, uma visão pelo caminho e numa técnica muito grande de falar, de dizer, e num enraizamento muito forte pelos orixás, onde traz uma força espiritual muito grande. Esse ano para ela, e assim como os demais, traz uma evolução de alma muito grande. E ela também é mais do que merecedora esse ano de dar a volta por cima, pois nesses últimos 10 anos, vem sendo os anos de questionamentos muito altos e baixos, e o pior de tudo foi de 2015 a 2021, que foram os anos assim de muitas pelejas, vários debates e poucos apoio, porque tudo que ela faz até hoje, ela acaba recebendo muito pouco apoio, não sendo tão apoiada diante da humanidade, das pessoas. E é uma mulher que está sempre doando, servindo e também muito parceira. Isso ela sofre um pouco, porque ao mesmo tempo que ela é essa doadora, ela acaba não recebendo essa doação de ninguém e sempre servindo demais. Esse ano para ela é um ano de muitas conquistas, porém já começou em março desse ano e até o final desse ano, a colocando diante de muitas dádivas, muito amada pelas pessoas. Na Terra, quem seria? Na Terra? Na Terra é a candidata política aí, né? É o máximo que eu sei falar dela, que ela já apareceu um pouco, mas assim... Não traz vitória, mas traz muito bem votada, muito bem amada pelas pessoas. Tem uma visão muito grande do que quer. E é muito gostoso de ver na vidência, porque tudo que ela fala, geralmente o político, ele fala demais para conquistar e depois acaba não fazendo nada. Ela tem o desejo muito grande na alma. Então não é só pela política, do fato de ganhar. Os desejos dela, os planos dela são muito reais. Ganhou um voto agora, então? Depois dessa leitura? Bom, não sei, mas... Vandinha, você também é muito, muito secreta, meu. Não. Você não conta o seu voto por quê? Porque eu não voto. Errar? Eu não voto. Ah, você não vota? Você vota tudo em branco? Verdade. Só voto no meu sobrinho Juliano. Juliano o quê? Juliano Botelho.
Juliano Botelho. Você vota no Juliano Botelho, viu? Mas ele não Você transfere o seu título para Mogi das Cruzes e vota no meu sobrinho, Juliano Botelho, Tá bom. vereador. Votar nele, Juliano Botelho. Eu não voto em Mogi. Mas você vai transferir seu voto para lá. Ele não vai virar prefeito, deputado? Vai, prefeito. Em breve ele vira um grande prefeito de Mogi. É? Uhum. Ele é bem votado, não? Ele é um amado, um palhaço, uma pessoa muito bem vista. Um palhaço não dá muito bom na política, hein, Vandinha? Mas é, não é? Mas é uma pessoa muito inteligente, inteligentíssima. Ó, vamos lá, Humberto. Tem alguma coisa pra falar dessa moça? Ela é senadora do Mato Grosso e ela vai ser candidata, provavelmente. E nas pesquisas, ela é uma das que tem a menor rejeição. Mas também é a mais desconhecida. Então, se você não conhece, você não odeia, não é? Exato. Então fica mais assim Esse na é um frente. bom por quê? Né? Ainda mais nessa eleição que, pô, o Bolsonaro, por exemplo, a rejeição do Bolsonaro é 59%, que é a maior rejeição. E o Lula também é muito rejeitado, acho que tem 38% de rejeição. Dória também muito rejeitado. Então, assim, quem não é conhecido até que tem uma vantagem, né? Ela não vejo ela vencedora agora, mas os próximos, ela é muito verdadeira em tudo que faz, essa mulher. E ela tem uma sede muito grande de fazer, sabe, de se dedicar ao próximo. Eu espero que sim, estamos precisando de gente assim, não é? Não sei se dá certo, mas é sempre bom tê-los. Olha, outro que tentou, não conseguiu, inclusive substituiu seu pai na empreitada da última eleição, é Geraldo Alckmin. Chuchuzão. Que esse ano vai para a salada de Lula. Isso. Não é? Quem diria? Quem imaginar? Chuchu e Lula, hein? Que Alckmin... Que reviravolta, quantas né? vezes debateu com Lula? Umas 2 vezes ou 3 vezes? Ou mais, né? Vai lá agora, assim como o Temer antigamente, fazer aí uma aliança para aniquilar o outro lado, provavelmente. Bolsonaro. Você quer... Ele que foi prefeito de Pindamonhangaba, se não me engano, não foi? E tá voltando aí com uma sabedoria muito grande. A volta desse espírito, né? A batalha dele perante a política esse ano traz a lábia, o requinte, a força, uma determinação muito grande. É como se todo aquele sofrimento que ele passou, né? Por mais que seja julgado como político, o lado pessoal dele, só ele sabe, né? E teve muito julgamento, muitas tristezas. Comeu muito angu com caroço, distribuiu também muito angu com caroço, mas foram momentos muito difíceis, tanto para ele quanto para a família. Hoje ele está voltando, mas de uma maneira mais adulta, mais centrada e com mais papa na língua, né? Com mais controle. E esse controle, ele se transforma também numa grande sabedoria mental. Então, nessa parceria com o Lula, ele traz uma diferença muito grande, por quê? É como se ele estivesse mostrando ali um caminho de pedras, mas com mais requinte. Como pular pedra, como desviar o caminho. E isso, todo esse tempo de pedrejamento que ele passou, ele também se reconstruiu. Fez muita força diante da própria vida dele. Então esse retorno traz também um retorno muito satisfatório. Ele está voltando com uma força muito grande. E quisera ele ter essas forças no início, que é a sabedoria de hoje. Ele teria ganhado e tido toda a vitória sem tanta guerra como ocorreu, sem ter se ferido tanto. Então ele volta aí com muita sabedoria e pé no chão. É um dos estados que o PT sempre perde, é São Paulo, né? E ele sempre ganha em São Paulo, né? A gente nunca entende, e o PSDB, né? O PSDB acho que tá né? no poder em São Paulo há, sei lá, 20 anos pelo menos. Esse homem tá voltando com muita força. Bom, provavelmente aí vão levar dessa vez o caneco, né? Pra casa. A Vandinha, num outro episódio da Hotmart, cravou. Não conta não, hein? Não conta não, que o pessoal, se quiser, tem que assinar. Droga, já tá assinando. Já estão aqui. Eu tô nesse modo propaganda, E Daniel. views aqui também não faz diferença. Não pra ele. consigo sair disso, estou ficando maluco. A Vandinha, no outro programa da Hotmart, cravou Lula presidente em 2022, né, Wanda? E se preparar para as confusões da terra, né? Infelizmente. Eu queria te perguntar, Vandinha, sobre essas confusões, porque você lá no Danilo Gentili falou que vai ter porradaria. Eu quero saber mais detalhes aí. De brigas durante a eleição. Eu vejo essa vitória do Lula, mas também traz a terra em muitos conflitos, né? Por isso que na espiritualidade, não só eu, mas acredito que muitos religiosos, a gente prega muito a bondade, a compreensão, orar pela terra.
Porque o Lula, o que acontece? A versão dele diante da terra, do Brasil em si, do país, é kármico, né? Então, por mais que na terra, são políticos, essa confusão toda é de político, não. Dentro e por fora de tudo isso, tem uma visão espiritual muito grande em cima de tudo isso. E se você for ver a história do Lula desde o começo, daquelas palestras, daquelas coisas todas, daquelas arruaça de rua, ele sempre lutando, ele sempre batalhando. Tem também o lado positivo dele, que é da guerra, de lutar. Mas ele com o Brasil em si, ele crava ali uma raiz kármica muito grande. Pode ver que ele passou por todo um processo de humilhação. Depois veio aquele processo maravilhoso, que era o processo da vitória, aonde, querendo ou não, o Brasil parou, né, para comemorar aquela vitória. Uns odiar, outros comemorar, mas naquela época foi mais comemorar do que odiar. E depois, com o tempo, veio a derrota, né? A perca da mulher, a destruição, a miséria, né? Aquele espírito devorador atacando ele de novo. Prisão, né? A prisão. Ele o quê? Ele sobreviveu a todos esses ataques. Imagina um homem na idade que ele tá. Perdeu o neto, perdeu a esposa. Com certeza, se fosse um fraco, teria se matado ou teria se suicidado de uma outra forma. Ou o próprio universo, se não tivesse um propósito maior com ele, teria tirado ele de cena na cadeia. Porque ali para ele foi testado espiritualmente, o Lula ele foi testado em todos os sentidos naquela cadeia. Porque perante os olhos externos, é mordomia, um presidente, tá dormindo em casa. Eu não via isso, porque eu acompanhei muito na espiritualidade isso. Independente de quem ele era, eu rezava também muito por ele. E nesse sofrimento todo, mostrava muitas vezes o desligamento da alma. Então, realmente, viver ali para ele não é um conforto como todos diziam que eram. Porque ali um homem naquela idade sonhou tanto para ganhar uma presidência. De repente, um presidente numa cadeia. Então, ele teve um ataque espiritual por pessoas usadas na Terra em todo o sentido. Então, na verdade, foi um ataque muito grande espiritual que usaram pessoas para contribuir com esse ataque. E o Lula, espiritualmente, ele ganha uma meta espiritual muito avançada, porque ele foi testado perante Deus em todos os sentidos da vida. Porque ele saiu de um umbral, que é o nascimento, a vida, guerrilhou, lutou, venceu como presidente. Depois ele foi do céu ao umbral de novo. E agora ele está voltando do umbral de novo para uma nova presidência. Porém, essa nova presidência... eu não vejo ele cumprindo ela até o fim. Então, infelizmente, ele acaba, né, tendo desligamento de terra antes de cumprir o mandato. Então, se tem um mandato ali de 4 anos, se não me engano, ele não chega a isso. Porque ele vai ter problemas de saúde, traz a preparação para o desencarne. Mas o que eu fico muito honrada, eu médium falando, independente da política, ele como homem, de tudo que ele passou, ele acaba desencarnando numa honra. Então seria muito triste para esse espírito se ele tivesse tido desencarne naquela cadeia ou com a perda da esposa, que ele sofreu demais. Imagina você perder um neto e não poder ver o neto, né? Então, naquela situação toda, tirou pessoas que ele amou. Então ele teve todos os baques e facadas do mundo espiritual ali para ele. E agora o que acontece? O ganhar essa eleição não está nem ligada muito a política terra, e sim uma força espiritual bem maior do que a terra para ele. Porém, ele é só uma forma de falar, olha filho, realmente você foi o vencedor em termos de humanidade. Tá aqui o troféu. Nem que ele não fique saboreando esse troféu até o fim, mas que ele pelo menos passa pela outra fase com a dignidade de como começou. Então o presida vai ser o picolé mesmo. Quem tá dando joia finalmente sou o presidente. Ele e o Temer conseguiram. E ele em si... House of Cards. Ele tá entrando... Ele tá voltando agora, mas numa sabedoria esse homem... Vocês não têm noção. É como se ele tivesse, nesse tempo inteiro de afastamento, colocado assim... uma estratégia, ficou lutando ali dias e dias para lutar. Inteligência é o que ele mais tem. E mostra ele buscando todas as estratégias. Imagina isso, né? Ele vai jogar o doutorado dele na mão de um menino de rua. Então, juntou a fome com a vontade de comer. Então, é uma parceria que ele não tá jogando errado. Tá certo, então. Bandinha, né? mas aí só uma curiosidade, já que entramos nesses métodos aqui.
a morte do Lula aí é morte natural, acontece realmente ou tem uma manipulação? Natural. por fora? Aqui Porque eu senão não que virar esse vejo, país. não vejo tanto vida longa para ele após essa vitória. Ele não, infelizmente, ele não vejo ele saboreando tanto. Lógico, quem comanda é Deus, né? Tudo pode mudar. De repente, não, filho, você vai ficar mais um pouco. Mas ele vai ter uma morte com dignidade, porém natural. A confusão que eu vejo é que vai ter muita confusão mesmo, né? Assim, em termos de, puta, de novo, passou por tudo isso e agora virou presidente de novo. Mas se você for ver a linhagem, a escrita da espiritualidade, ele é mais do que merecedor de ter essa vitória. Perante a espiritualidade. Pelas penitências que ele passou e em nenhum momento perdeu a fé. Continua ali guerrilhando. E o ataque foi pesado. Muito pesado. Ele foi atirado, ele foi atacado pra todo quanto é lado. E aí, se não bastasse só atacar ele, atacou famílias, né? Porque veio esposa, veio neto. Ele teve perdas em todo sentido. Então, perante a espiritualidade, ele foi testado assim. Tirou tudo. Tudo. Até quem ele mais amava. E testou o amor dele. Ele se manteve intacto. Então, merece. Espiritualmente, merece a vitória que vem, né? Beleza então, hein? Beleza, vamos pro Pocket? Não tem pocket. Ah, já acabou então? Já acabou. Quem Agora quiser só ver. Falta a leitura do rapaz de hoje. Sim. Verdade. E você anunciar, né, Juliano? Esse aqui é o Marcos Breno Andrade dos Santos. É Marcos? É Marcos Breno Andrade dos Santos. O Marcos, ele é um espírito muito, muito jovem, onde ele vem numa dedicação familiar muito grande, onde a prioridade do desenvolvimento da vida financeira e profissional, ele traz uma meta em crescimento familiar muito grande. Então, o desejo dele de vencer na vida, de trazer os projetos de vitória, está muito ligado à família. Então, ele não se preocupa em nenhum momento com ele, né? Nesse momento de hoje, ele não se preocupa tanto com ele, e sim mais com o lado familiar, aonde traz a bondade, o caráter e um padrão de vida muito equilibrado. Aonde traz também uma fé muito grande da religião e a Deus. O caminho para ele agora, a partir de agosto, profissionalmente, é onde tudo começa a andar e a fortalecer a vida dele diante de tudo que é dele. Esse mês de agosto é onde profissionalmente virá oportunidades de trabalho, que é o que ele tanto busca e espera. Hoje ele é muito grato pelo que faz, mas financeiramente acaba não sendo satisfeito pelo próprio caminho. A tendência em agosto é dele poder recuperar a vida e, junto com tudo, reviver caminhos e traçar diante da vida grandes evoluções profissionais. É um ano regido de conquistas e de grandes evoluções a partir de agosto. No amor, uma grande mudança que vem agora em julho, que vai fazer com que as alegrias voltem a existir, pois na vida amorosa foi um dos questionamentos até o ano passado que ele veio fervorosamente debatendo. Esse ano é um ano de encaixe e de grandes merecimento. Um bom menino. Perfeito, então. Maravilha. Fechou? Quem são os da semana passada ou semana que vem? Da próxima semana. Isso, sorteados por Juliano Bezerra, Dedos de Açúcar. Aqui a gente tem a Celina Silva Fernandes Martins, Letícia Zamperlini, Wanda Márcia Almeida de Oliveira Jesus. Ele sofre, né? Ele sofre Cada pra ler. letra. Cada letra uma adaga no peito. Tem uma moça que mandou aqui nos comentários, espera aí, deixa eu olhar aqui o nome dela. É a... Cláudia Cirqueira Borges. Ela falou: quero análise da minha foto. Poxa, Cláudia, você foi sorteada semana passada e você ainda não me mandou nem a foto nem o vídeo. Aí Excelente. é difícil. Isso ajuda aí, né? É complicado, né, Eu Claudinha? mandei mensagem aqui pra ela me chamar no direct do Planeta Podcast Oficial. Me chama lá, manda o vídeo autorizando o uso da sua imagem, mais a foto vai ser analisada, que a gente põe aqui na Hotmart. Pra Boa, próxima Juliano. leitura. Você tem uma paciência de Jó. Você vê como ele não se abala, ele é um homem calmo. Mas acho que tudo isso corresponde à quantidade de carboidratos que esse menino ingere, viu? Olha, é batata frita saindo pela orelha. Olha, dito isso, só para lembrar vocês aqui que já estão no curso, na comunidade da Hotmart,
Vocês têm direito aí ao curso, 20% de desconto no curso, então vai lá, não bobeia, 50 primeiras pessoas terão uma live com perguntas grátis aí a serem respondidas, então fiquem ligeiros lá e comprem o curso que tá sensacional, tá bom? Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, filhotes. Como a Mames prometeu durante todos esses anos, né, desde 2014 para cá. Esse curso, automaticamente, se vocês prestarem atenção no roteiro dele, ele também é um pouco da minha história de vida. Todas as vezes que você oferendar esse orixá, esteja com o coração... É que vocês chegam no final desse curso com a alma purificada. Agora nós vamos fazer o trono da lei. Que esse direcionamento de Umbanda, esse curso que vocês estão aqui hoje, vai valer pro resto da vida de vocês. Olá, senhoras da Hotmart e senhores também, como é que vocês estão? Estamos começando aqui mais uma live na Hotmart, continuação do programa do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e vamos para o programa de hoje. Saudades de vocês, quanto tempo? Quanto tempo, né? Pois é, parece que foi há 1 hora atrás. Hoje nós vamos começar com as análises para o Juliano já anunciar para o pessoal já ficar ligado e ter oportunidade de não ser mocorongo, como eu venho dizendo. Exato. O pessoal tá aprendendo, né, Juliano? Tem que tratar assim mesmo, não tem o que fazer. Vai lá. Vai lá, Juliano. Não, mas é verdade. Só porque o Humberto chamou a atenção, as 3 pessoas entraram em contato. Assim, eu nem precisei mandar e-mail essa semana. Já tá vendo como é que é? Tem que manter a rédea curtinha. É isso, o povo gosta, o povo gosta. E vamos começar então com a Roberta Cravani. A Roberta terminou nesse mês de junho de 2022 nas negatividades que vinha lhe incomodando nesses 3 últimos anos. Uma alma de um coração muito grande, porém determinando caminhos o tempo inteiro, sempre sozinha e lutando pelos teus próprios objetivos. Nesta caminhada agora de agosto de 2022, é onde ela iniciará caminhos e oportunidades novas. E de agosto desse ano até o final de novembro é onde alcançará todas as metas, principalmente de um novo projeto de trabalho que a colocará diante de muitos e muitos caminhos, revivenciando o que já é dela e também colocando nas mãos o requinte e o merecimento que agora em outubro a coloca profissionalmente dentro de novas etapas. No financeiro houve caminhadas de altos e baixos e muitas tristezas, mas nenhum momento envergou, continuou agindo como se nada tivesse acontecendo. O julgamento ele é muito grande, onde não só diante de família, como também da própria vida, ela vem tendo tumultos o tempo inteiro. Esse caminhar de agosto à frente, tanto no amor quanto no financeiro, a colocará dentro de uma meta, de uma grande oportunidade. O melhor de tudo é o ano de 2023, que é um ano que coloca e dá a ela vitórias e oportunidades totalmente elevada. Hoje, uma alma solitária, onde se prende no próprio mundo o tempo inteiro. De setembro agora para frente, caminhadas prósperas e merecedoras. Maravilha, Juliano. Quem é a próxima pessoa aí? Próxima pessoa... Sempre lembrando o feedback aí que a moça deve dar aí pra você no Planeta Podcast Oficial, né, Juliano? Isso, né? Pro o direct que ela me mandou as fotos, ela pode mandar o feedback e falar o que ela curtiu da leitura. O próximo é o rapaz, é o Wellington Santiago. Boa. O brilho de Oxóssi, que é o que carrega, traz a inteligência, o dinamismo e uma criatividade de alma muito grande. Uma alma que desde os seus 10 anos de idade já sabia o que rumo tomar e o desejo do que fazer. A ligação com o pai traz a ele um mérito e uma estrutura divina maravilhosa, que o coloca a cada dia diante de muitos e muitos caminhos. Esse mês de julho de 2022 foi aonde ele quitou as dívidas ancestrais e de agosto à frente
fazendo com que em cada tempo tudo se valoriza diante de méritos e de oportunidades ativas que vai fazer com que tudo não só o proteja, como também o coloque diante de muitas oportunidades. E todas essas oportunidades surgem em setembro, ligada à carreira e ao ramo profissional. Profissionalmente, de setembro agora a maio do ano que vem, todas as ocupações, elas cruzam, alinhando e desenvolvendo caminhos, tudo de uma sintonia de força e reencontro. Maravilha. Tem mais alguém? Não, é só esses dois. Boa. Então vamos seguir aqui com o programa, certo? E até o final, o Juliano manda aí os vencedores. Vamos começar então falando. Nós temos 3 videntes hoje para analisar. Nós vamos começar pela mãe de Ná, que já se foi e é mais recente dos que já se foram. Tá? Mãe de Ná, famosíssima vidente, vários programas de TV. Ela ficou famosa porque ela era apontada como vidente pessoal do Fernando Collor de Mello. E ela supostamente previu o acidente dos Mamonas Assassinas. Mas uma coisa curiosa foi que ela errou a previsão do Ayrton Senna. No dia da corrida, ela disse que o Ayrton Senna ia ganhar e ele morreu. Então isso foram fatos que marcaram a vida dela aí. Mas todo mundo conhece. Você acredita, Humberto, não te cortando? Nesse dia dessa previsão, ela não estava errada dessa previsão. Só teve, no destino da previsão, lógico, a previsão ela é muito comandada por Zambi, né? Por Deus. Por mais que o médium, ele dá a previsão, ele ativa a previsão, o destino ele muda. Então ele muda mesmo a todo instante mesmo. E nesse caso, ela acertaria. Porém, o que acontece ali? Naquela fase, ali, naquele dia, tinha o excesso da inveja, o olho gordo todo em cima dele, e ele também passando por um ciclo de energia espiritual muito grande. O certo mesmo na triagem seria 2 caminhos ali. Seria a vitória mesmo, e depois de alguns dias, ele viria a desencarnar com um acidente de carro. Ali só teve um grande adiantamento. A previsão dela, naquele momento cru ali da premonição que ela fez, estaria corretíssimo. E logo não ia escapar muito da morte, porque aí na outra semana, na semana anterior, na semana seguinte, seria o desencarne. Então só teve um adiantamento. Veio de ter sido um acidente de carro natural, no caso, a vibração mudou e ocorreu tudo naquele momento. Ela teria acertado também. Por que eu falo isso? Porque na época, eu também estava assistindo a corrida nesse dia. E na vidência me mostrou exatamente o flash. Você falando agora, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava com 19 anos na época, tinha recém-casada. Eu estava ali assistindo sozinha a corrida. Limpando casa e assistindo corrida. E eu vi aquele flash inteirinho. Eu falei, nossa, ele desencarnou antes do tempo, não era agora. Ia ser uma semana depois. Mas mesmo assim não deixou. Estava no caminho do desencarne. Mas ia ser a vitória. Ele ia fechar com a vitória e na outra semana um acidente normal. Desculpa. Não, mas tá certo, é isso mesmo. Na verdade, eu só ia pontuar que o Toninho do Diabo veio aqui hoje, vai pro ar na quarta-feira que vem, mas como o pessoal da Hotmart é exclusivo, não tem problema nenhum a gente contar, e falou que foi ele que fez a previsão dos Mamonas, que a mãe de Ná só copiou ele, e aí depois saiu como ela que tivesse acertado, mas que quem descobriu foi o Toninho do Diabo. Não tem como saber isso, né, Vandir? Foi imaginar que foi imaginar, não foi o Toninho. Então tudo bem. Às vezes o Toninho, na verdade o Toninho disse que era energia, não é isso? Que eles estavam atraindo energia negativa, porque eles estavam gozando... Brincando muito com isso. Que você pode atrair se você fizer muita piadinha. Com o quê? Com determinado tema. Fazer piadinha que o avião vai cair. Os Mamona. Eu não discordo dele nesse ponto, porque tudo que você vai fazer, uma viagem ou qualquer coisa que corra risco, você tem que sempre mentalizar coisas boas, né? Pra não vir com cargas negativas, né? Então, isso é fundamental mesmo. Eu não discordo dele. Que a mãe de Ná é uma das médiums videntes mais poderosas que você já viu? Sim. Eu tiro o chapéu pra ela, porque ela traz toda essa evidência com muita clareza. Na minha opinião, né? Wanda, ela e Chico são os meus xodozinhos. Ela, porque eu acompanhei muito as previsões que ela fez. Lógico, eu tenho evidência desde os 5 anos de idade. Mas para estar mesma, né? Para começar a trabalhar com a evidência, eu comecei aos 18 anos de idade, ser terapeuta holística.
E ela, assim, tudo, você pode ver que todos os pontos eram pontos certeiros. Lógico, com o decorrer da idade e logo nos últimos anos, perante o desencarne dela, vai falhando. Até mesmo pela idade também, né? A mediunidade não é a mesma coisa, o foco espiritual já não está com toda a força. Mas ela foi uma grande vidente. Maravilha, então ela é legit. Sim. Faz uma análise dela, Vandinha? Em vida traz a liderança, a capacidade própria, o lado solitário. Por mais que tenha sido uma grande vidente perante esse mundo afora, tinha uma vida muito sofrida em relação aos meus familiares e o meu dia a dia, aonde vivia um mundo de solidão, questionava a vida o tempo inteiro. Algo muito de cenas. Então aqui traz que vivia 2 planos. A Diná, como pessoa, uma alma isolada do mundo, das pessoas, onde não gostava muito daquela vida pública, de estar diante de várias pessoas, onde se isolava de todo mundo o tempo inteiro. Vivia muito triste, até mesmo com algumas decepções familiares. O lado da carreira, né, da vidente, onde se tornou uma vidente muito famosa, traz o lado de uma vibração, de um encanto muito verdadeiro, aonde amava tudo que praticava e sempre procurava praticar na honestidade e numa verdade muito grande. Não só tinha espiritualidade como mérito, como também muitas vezes ficava muito triste. Então, ao mesmo tempo que ela ficava honrada de ter esse rótulo de vidente, de agir como lado espiritual, de ter esse avançamento e ser conhecida pelo mundo inteiro, ela também tinha muita tristeza, porque eram 2 personagens. A Diná vidente, amada, querida, alegre, ao mesmo tempo, quando voltava para a cena atual, trazia uma tristeza de alma, uma tristeza pela qual só eu sabia o que eu realmente vivia. Amava a família, me dedicava muito a todos eles. Porém, eles não têm culpa de nada. Nem eu mesma sei explicar tanta solidão pela qual passei. Porém, sou grata ao mundo da espiritualidade por ter me dado a dádiva de ter sido quem fui. Hoje, no plano da espiritualidade, me sinto tranquila e honrada pelos caminhos pelos quais cumpri. Tanto que não tem nenhuma falha na espiritualidade do outro lado. O que ela fez foi tudo muito cumprido, tudo ali. Lógico, automaticamente vai misturando dinheiro com espiritualidade. Acaba, por mais que você não queira, isso acaba entrando mesmo. Mas em nível espiritual, teve a visão e o caminho. Também muito julgada pelas pessoas medíocres. Então foi chamada de charlatã, de tudo que você possa imaginar, teve muitas críticas. Teve um decorrer da vida que me incomodava. Outros, após os meus 36 anos, passei a não me incomodar mais e viver uma vida totalmente isolada. Que doideira, hein? Ó, vamos agora então para Márcia Sensitiva, que é uma que está até hoje aí fazendo as paradas. Bombando. Com seu jeito despojado. E muito, né? Não é? E muito. E aí, só curiosidades aqui, que estava lendo uma matéria aqui sobre ela, que ela fez algumas previsões do ano passado no Flow, e é muito engraçado isso daqui, porque a matéria, olha, isso aqui é uma matéria chama oliberal.com, o site. E ele diz assim, olha que maravilhoso. Durante uma entrevista ao podcast Flow Podcuts, né? A pessoa pegou um canal de cortes e achou que era o próprio podcast. Não entende nem o que é, o que está acontecendo. Né? E essa pessoa é uma jornalista, né? Mas ela faz aqui um balanço mostrando que ela acertou coisas, por exemplo, como ela disse que ia ter um acidente muito grave em Petrópolis, né? Uma tragédia que aconteceu mesmo lá no Rio de Janeiro, né? Aquele desabamento lá. E ela falou que talvez tivesse uma doença venérea esse ano, que daria muito problema também. E tem a varíola dos macacos, que não é necessariamente através do ato sexual, mas também pode ajudar no contato, não é verdade? É verdade. Então, a Vandinha, o nome dela mesmo aqui, a Márcia Sensitiva, ela acertou algumas previsões aí, tem chamado a atenção do povo. Não só, eu também admiro, não a conheço, né, por mais que ela faz a participação da Rede TV, né, muitos anos, eu também esporadicamente faço com a Dani, né, mas então a gente nunca conheci, seria um grande prazer conhecê-la. Por quê? Eu admiro ela muito.
Ela traz também um lado da espiritualidade muito aguçado, aonde traz várias previsões, sim, que acertou em todos os caminhos. Mas o que eu mais vejo, hoje eu tô crua em vista dela. Acho que hoje ela já tá com quantos anos aí, Humberto? Deve... Vamos ver aqui, vamos caçar aqui a idade dela no Google. Márcia, idade... Eu acho que ela tem uns 64. Por aí, né? 70 anos. 70, então Tá vamos bem lá. zona, tá Nossa, bem zona. super bem pra Então, 70 anos. um dos motivos que você vê hoje, então, em termos de espiritual, traz a vidência, sim, traz a espiritualidade, o dom da magia e o dom da praga. Então, é uma pessoa que tem muita força na espiritualidade em relação à magia. Seria uma ótima maga, uma ótima feiticeira, porém partiu mais para o lado da vidência, né, dos oráculos, e até mesmo, se não me engano, ela entende também de signos, essas coisas todas, ela partiu mais para essa área. Porém, no dia de hoje, você pode observar que ela está muito pavio curto, né? Se você vê as reportagens dela, ela não tem papa na língua, ela responde, ela fala. Muitas pessoas, será que essa mulher realmente tem vidência? Será que ela tem espiritualidade mesmo? Ela tem tudo isso. Porém, hoje, num grau avançado de idade, numa idade numa vivência bem vivida, aonde hoje, estando nessa carne seca toda, nesses comentários, você imagina você uma médium, ela com essa idade toda, começou também muito jovem, né? Teve o conhecimento muito jovem, ganhou a fama, traz aí a expansão de uma espiritualidade muito aguçada, muito verdadeira, porém também tendo que conviver com o ser humano, que não é nada fácil. Então ela foi uma mulher que durante o tempo, ela também foi muito pedrejada. O termo charlatã, é picareta, eu fiz um trabalho, não deu certo, tá. Então tem coisas que o ser humano também tem que ver, que o médium, por mais que ele faça, por mais que ele atua, tem também o seu merecimento perante a espiritualidade. Então tudo isso numa determinada fase, ela engoliu tudo isso numa educação, numa prudência, numa sabedoria. O que era a ponto de não responder, a ponto de ouvir tudo e ficar quieta. Hoje ela apertou, bem dizer, o botão do foda-se mesmo, apertou ali, e hoje ela não precisa provar mais pra ninguém quem ela é. Ela já provou que ela é uma boa médium, e é mesmo. Ela traz a vidência, traz o lado da magia, traz o lado espiritual muito aguçado. Tem pessoas que a julgam por ela gostar só de dinheiro. Tem pessoas que a julgam por ela gostar do bem bom. Tem pessoas que julgam ela de um jeito, assim, totalmente fora da espiritualidade. Porque você vê que ela gosta mesmo de ostentar. Ela é uma mulher lindíssima, vaidosa, e que tá sempre ali. Ela tá errada? Não. Ela não tá errada. Né? E principalmente na data de hoje, nessa idade que ela tá, o fato dela, de repente você fala, eu quero meu namorado, tô querendo ele agora. Ela já te dá uma resposta totalmente torta e certeira. Por que tudo isso? Isso, na verdade, é o grande acúmulo de anos engolindo angu com caroço, tendo que provar para a humanidade que você não é uma charlatã, que você é uma médium, que você está trabalhando honestamente, que você está ali no seu canto, não está mexendo com ninguém. Então ela fez tudo isso o tempo inteiro. Então aqui traz a sinceridade, a verdade, porém num caminho longo, aonde vivi os desaforos, as críticas e os aborrecimentos. No dia de hoje não perdi a minha fé, continuo tendo a minha fé, minha clareza espiritual e os meus pontos de forças continuam sendo os mesmos. Ou seja, vidência, sensibilidade, tudo continua sendo o mesmo, porém numa raiz terra, numa ligação com terra muito grande. No dia de hoje, não aguentarei mais os desaforos e nem tampouco levarei eles para casa. Hoje, no mundo, não preciso provar mais para ninguém quem eu sou. Apenas vivo a minha vida com toda a dignidade, amo o que eu faço. A tendência para esse espírito no ano de 2023, na linhagem da espiritualidade, é de ter e de ganhar uma expansão muito grande. No mês de julho do ano que vem, deverá tomar cuidado com a saúde, pois até então, infelizmente, são tumultos espirituais que vai atormentar a saúde dela em julho do ano que vem, dando e causando aí alguns tumultos internos. Nada grave, uma alma muito abençoada e protegida pelos ancestrais e até mesmo pelas forças de Exus e de Pombogira, porém muito voltada ao mundo dela. Então vive muito no mundo dela, mas no hoje, o 880. Poderosa. Sábia. Sábia, né? Muito sábia. E ela é engraçada também. Eu acho ela engraçada. Eu gosto. A gente tem o Nostradamus, mas não tem como analisar o Nostradamus, é uma figura... Não, dá pra analisar o Nostradamus. Tipo, a
pintura dele. Podemos colocar. Eu ia fazer um tiratema com as previsões dele aí pra esse ano de agora. Mas antes eu quero fazer uma pergunta, Vandinha. Por que algumas previsões aparecem para algumas videntes e para outras não? Isso, são ossadas. Então, cada médium, ele tem um determinado caminho e uma determinada missão. Então, tem médios que têm a premonição, que nem uma que a gente viu no começo, na live aberta, né? Ela já tem a premonição de ver artista, de prever isso, prever aquilo. Cada um tem uma ossada. Cada um vai para um lado espiritual, né? Um lado... Ela tem mais facilidade de ver artista, que nem a mãe de Ná tinha muita facilidade com os artistas, com as pessoas famosas. Por quê? Porque o espírito em si, o médium, ele também foca mais isso. Então, nas terapias, nas meditações, ele vai abrir um canal e vai pedir: olha, que abra minha vidência para que eu me torne famosa, para que eu consiga ter diante dos artistas uma visão. Então, tudo isso são rituais que são feitos, né, para esses médiums acabam praticando esses rituais e abrindo esses portais. Então, Wanda, eu peço sempre para que eu possa auxiliar o outro, cuidar, mais voltado ao lado da espiritualidade. Se a partir de ontem ou a partir de hoje eu determinar que eu quero me tornar isso, fazer premonições de planetas, isso, aquilo, da Terra, aí eu vou ter que meditar mais, me impor mais no lado da espiritualidade, requer mais cuidados espirituais. É impossível? Não. É possível, porque a gente já tem um canal espiritual. Então, você só vai se fortalecer mais e se preparar para entrar em determinados canais espirituais. Então, cada médium, ele acaba se aperfeiçoando em alguma área. Mesma coisa o médium. Tem médium que ele adora fazer trabalho de amarração. Eu amo fazer a magia da amarração. Tem outro médium que adora fazer a cura. Eu adoro fazer a cura. Eu adoro fazer a leitura de áurea. Eu adoro fazer o trabalho de desobsessão. Então, cada um vai na afinidade que mais toca. Porém, todos os médios, se eles se afirmar, como eles já têm uma canalização, eles podem estar entrando e se aperfeiçoando mais numa só especialidade. Sei. A sua especialidade é qual? A minha é cura, traz o lado da cura, né? O lado da cura e o lado de prever futuro, de ver o futuro. Então, vão ver pessoas físicas. Eu gosto muito de cuidar de pessoas normais. Não só destacada, famosos, não. Famosos, esporadicamente, vêm, mas mais é o dia a dia da pessoa. Cidadão cuidar normal, do né? ser humano, cuidar da alma. Então, eu amo cuidar da alma. Então, a minha especialidade mais é a alma. Então, cuidar do seu lado espiritual. Cuidar do Daniel espírito, não do Daniel empresário. Então, vamos cuidar do Daniel espiritual. Então, eu me dedico muito à área espiritual, lado da espiritualidade. Outros não cuidam tanto da área espiritual, mas se dedicam mais com o lado de só prever. Então, eu vou prever, mas eu também não vou cuidar. São poucos os médios que querem cuidar, porque o cuidar requer tempo e ossada muito grande, porque a partir do momento que você está cuidando de alguém, querendo ou não, você está adquirindo o karma da outra pessoa também, e a sujeira espiritual também. Então, tem muitos médiuns ou terapeutas que eles preferem não estar cuidando, né, dessa área com tanta profundeza, para também não adquirir karmas e também não adquirir tantas sujeiras espirituais. Então, já é um trabalho que você, querendo ou não, você vai mexer em ossada. Você vai cutucar onça com vara curta. Então, você tem que ter uma experiência também muito boa espiritualmente, uma força espiritual muito grande para você adquirir aquela sujeira e poder ter o conteúdo da limpeza. Outros casos, você... eu não quero isso. Não vou mexer com isso. Eu fiz um descarrego no fulano, tô podre hoje, nem consegui levantar da cama, né? Então, atendi 3 pessoas, já tô morta. Então, eu vou partir para um lado mais sutil. E acabo escolhendo, tendo opção de escolha. Perfeito. Vamos para o Nostradamus, então, Juliano. Bota a fotinha dele aí. Ele que era um astrólogo francês, médico, e que fez várias previsões que acabam encaixando. Ele escrevia umas rimas, né? E aí as pessoas ficam tentando interpretar, e algumas das interpretações encaixam com várias paradas que já aconteceram e que ele diz que vai acontecer. Mas uma das coisas que todo mundo achava que ele tinha previsto era o fim do mundo em 2012 e não aconteceu, na verdade, Daniel. Teve o filme. Não era Maia isso, calendário Maia? Não, aqui diz que nós tratamos ali. E devido também... Mas o filme não é do calendário Maia? Achei que era. Eu não sei se encaixou tudo, todo mundo previu. Não, achei que era 2019, sei lá.
Enfim. Ele foi um dos grandes videntes mesmo, Humberto. Aqui traz a purificação de uma vidência cristalizada, aonde seria um dos primeiros mesmo, e numa cristalização espiritual muito elevada. No caso, o erro do fim do mundo é mais, e graças a Deus também não ocorreu, mas aqui traz a grande mudança referente à fé. Então, aonde a humanidade, né, as pessoas em si, começaram a reunir em cordões de fé, cordões de orações, aonde traz essa remoção, onde a fé remove montanha, é bem isso, a ponto de fazer as energias mudarem. Não acabou o mundo, como ele preveu, né, não ocorreu, mas em compensação, se você for analisar, o ser humano, ele em si, ele vem se destruindo por conta própria, né? A ganância, você vê essas doenças surgindo, essas turbulências todas que vêm ocorrendo. Querendo ou não, é como se o mundo também abrisse mão do fim, do próprio fim, e deixasse vocês se entenderem por conta própria. Mas se fosse ali numa linhagem mesmo, ele não estava errado. Assim como a mãe de Ná também não estava do Ayrton. Estava tudo certinho. Mas em obra do destino deu a mudança. Porque há possibilidade muito grande de ter essa mudança. Porém, na espiritualidade, um dos grandes videntes e um dos espíritos que mais preveu a vivência. Pois naquela época não tinha poluição humana, apenas a cristalização de uma espiritualidade que o reinava o tempo inteiro, trazendo e dando a ele a cristalização espiritual. Então, ele seria o último dos videntes mais puro mesmo, né? E depois foi misturando, os que foi reencarnando, vinha com muitas misturas, né? Então, um pouco terra, um pouco espiritual. Então, querendo ou não, contamina, diminui um pouco o grau da espiritualidade. Ele não, ele já tinha muita cristalização. Então, foi um grande vidente, sim. Vou fazer, então, um tirateima só de algumas previsões que estão interpretando para esse ano e depois o Vandinha faz a análise livre dele. O pessoal diz que ele disse, através das rimas dele lá, que o Kim Jong-un, que é o ditador coreano, morreria esse ano. Ó. Aqui, ó, o texto que eles usam, cadê? A morte repentina do primeiro personagem trará uma mudança e pode colocar outro personagem no reino. Você não vejo para forma? esse ano. Tempo curto sim, mas não voltada a esse ano. Certo. Terremoto... Você viu, ó, não tá errado o dele, tá certinho, só o tempo que muda. Isso ocorre muito na espiritualidade, do tempo mudar. O tempo muda, mas o caminho tá ainda. Porque às vezes o cara começa a se alimentar melhor, por exemplo, um hábito que ele não tinha, ganha mais uns anos. Mas também, tipo, ele vai morrer de qualquer... Um dia ele vai morrer, né? Mas aqui não traz uma vida tão longa. Tá quase. Terremoto desastroso no Japão. Em direção à extrema secura nas profundezas da Ásia, eles dirão terremoto. O Japão eu já vi isso, mas graças a Deus é apenas um terremoto que vai assustar, mas não a ponto de abalar, né, o território todo. Vai mexer muito, mas não a ponto de trazer grandes destruições. Você vê, ó, vai normalizando o livre-arbítrio, Deus agindo, Deus intercedendo. Guerra na Europa, Vandinha. Em toda a volta da grande cidade haverá soldados alojados nos campos e nas cidades. Meio que tá acontecendo, né? Mas ele fala muito sobre Paris, que vai acontecer algo em Paris. É isso que eu te falo agora. Mas essa energia também, Humberto, aqui traz ela sendo quebrada, graças a Deus, ó. Ela sendo quebrada. Aí se você a pergunta que você me faz, eu busco na vidência no lado superior, ó. No lado superior, era para ter acontecido e ter destruído tudo já era para ter ocorrido isso mesmo. Ó, a data, se fosse seguir a data dele mesmo, o tempo, seria término de 2019 para 2020. Foi cessando. Então foi tendo o quê? Um livramento. Então, nessa aí teve o livramento também. Certo. Então vamos para a análise dele, para fechar esse programa maravilhoso. Aonde desde vidas passadas já tinha sabedoria de um grande mestre, de um grande mago, aonde tinha a vidência, o dom e tudo mais diante de uma espiritualidade. Não só o dom da premonição, como também no dia a dia, o dom do acalento, da boa palavra, do bom ditador. Aonde tinha palavras sábias, aonde trazia diante da espiritualidade a bondade. Guiado o tempo inteiro por grandes mentores espirituais e também agindo numa grande cautela. Foi gerado num útero maravilhoso, aonde deu a ele a simplicidade e um caminho de vitória.
Graças a Deus não retorna, mas ao mesmo tempo traz e carrega diante da alma um fervor e um acalento de alma a cada dia mais, sobre expansão e vitórias abertas. Na verdade, um dos últimos em cristalização, ele foi um dos últimos, né, a reencarnarem. É a cristalização pura da mediunidade, um dos últimos, aonde hoje sou muito grato, essa alma é muito grata hoje, por ter sido e por poder ter participado de toda uma comunhão. Agradeço a Deus e também hoje o reinado pelo qual eu vivo hoje. Hoje seria, na linhagem de espiritualidade, um mestre futuramente nas linhas de cura, né, em centros espíritas. Mas ele não reencarnou, não, né? Não, e nem reencarna. Que bom, né? Que ele fez o trabalho que ele fez, mas o pessoal não acredita e tem que acontecer. Falam que ele até previu 11 de setembro, mas eu acho um pouco meio... É difícil de interpretar, né? Porque muito tempo atrás, né? Mas enfim, foi um grande... Porque é fogo se eu falar daqui 2000 anos que vai acontecer. Ou daqui 1000 anos que vai acontecer. Muda, Dani. Muda muita coisa, bebezão. Bom, mas é isso, né, Wanda Lopes? Tem algum recado pro povo da Hotmart? Eu só tenho que agradecer eles por tudo, né? Por essa participação gostosa, né? Só tenho que agradecer mesmo. Então, gratidão. Agradeço a vocês aí também que estão com a gente na Hotmart. Você quer falar alguma coisa, Juliana? Sim, é os sorteados dessa semana. Então, por favor, você fale os sorteados dessa semana. É hoje? Não? Peraí, aqui, ó. Matheus Felipe Rochiski, Mônica Maria Ares Navas, Carlos Eduardo Rego de Albuquerque. Certo, o que eles devem fazer? Eles têm que entrar em contato com a gente pelo direct do Instagram do Planeta Podcast Oficial. E eu vou estar esperando eles entrarem em contato pra gente poder fazer, eles enviarem a foto, o vídeo autorizando o uso da imagem. E aí próximo programa eles têm a foto analisada. Maravilhoso, então. Então é isso. Você que acompanha a gente até aqui, acompanha a gente lá no YouTube também, Planeta Podcast. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.